Obrigado, Simone. 13h16, Max Gonçalves, uma figuraça, um pensador, está aqui conosco. Quanto tempo que eu não te vejo, Max? Tudo bem? Também, boa tarde. tudo bom, Renato? Como é que você vai? Tudo bem. O Max Gonçalves é precursor da informática no Brasil. Ficou muito conhecido no país, né, com a criação dele, que foi a FenaSoft, né, a Feira de Informática. E tem casa aqui em Florianópolis, divide o tempo entre Florianópolis, Miami e o mundo, e está lançando Seduções, Remissões e Submissões. Conta pra gente, Max, são histórias de mulheres, como é que veio a ideia de escrever? O livro é uma história são duas histórias de duas mulheres, histórias verídicas. Não é uma biografia. Você sabe que hoje para escrever biografia tem um monte de regras, é um negócio extremamente difícil. E eu acho que escrever biografia vira trabalho de universidade. Você tem que fazer aquelas coisas. Assim. Então eu acabo contando, novelizando duas histórias verdadeiras. E essas histórias nasceram por causa do nome do livro. O nome tem muito a ver com matemática, porque eu brincava, eu fui professor de matemática, que é um pouco, ou até talvez demais, concorrente com a literatura, mas de fato não é. E eu brincava, eu dizia, olha gente, a matemática resolve tudo. Com a matemática vocês vão aprender a namorar, com a matemática vocês vão aprender qualquer coisa, porque de fato a matemática tem espaço para tudo. E eu me lembro de uma vez, numa conversa com outros professores, outros alunos, a gente começou a dizer, não, a matemática resolve tudo, então qual é o teorema da vida da matemática? Então surgiu esse teorema, que eu acabei guardando isso comigo, que seria um teorema, para mim, que a gente, na discussão, foi o teorema que ganhou sobre a vida, em que eu acho que tudo na nossa vida começa com uma sedução. Seja o trabalho, seja a comida, seja amor, seja o que for, você tem aquele processo de começar. Depois vem sempre uma remissão, será que isso é o que eu queria, não era? Como é que está indo? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Mas finalmente a gente tem que acabar se submetendo a alguma realidade. É a submissão no final da vida que vai dar realmente o parâmetro da nossa vida e o parâmetro da nossa felicidade. Será que eu consigo chegar sendo feliz? E pensando muito também nesse teorema, quando eu comecei a escrever as histórias, quando eu resolvi parar e não estava mais trabalhando dentro do mundo de executivos, de empresas, etc. Sim. Eu disse, não, eu quero fazer a minha submissão a alguma coisa que eu gosto muito, que é escrever, que é olhar um pouco a humanidade com outros olhos, é entender as pessoas de outra forma, ter um pouco de compaixão, até porque a tecnologia, em que eu trabalhei a vida inteira, acaba afastando as pessoas dessa compaixão, desse olhar. Tu acreditas que sim? Você vê, nós temos hoje, Renato, 2 bilhões e 200 e tantos milhões de pessoas cadastradas em sites sociais, falando todo dia, toda hora uns com os outros. Evidentemente o Facebook é o maior de todos. A superficialidade daquilo, se você estudar e sentar e olhar, é terrível. Então as pessoas acabam achando, por uma facilidade tecnológica, que a vida é aquilo. Eu acordo de manhã e digo, estou de mau humor, agora não sei o quê, agora não sei o quê. Isso para mim já é a solução da minha vida, quando de fato não é. E eu acho que isso acaba formando uma certa frieza nas pessoas. E você acaba não olhando para o lado, você acaba não olhando para o ser humano e tentar entendê-lo fora daquele universo em que você vai para quem você acha mais bonitinho, para quem fala as bobagens que você gosta ou as certezas que você não gosta. Então, perde um pouco isso. E muito mais acentuado quando você vai para sociedades, como em alguns lugares a sociedade brasileira, como a África, etc., em que você vê que realmente as pessoas, em vez de compaixão uns pelos outros, as pessoas têm medo uns dos outros, entende? Isso me assusta muito. Eu, quando comecei, eu faço parte daquela ONG África, entende? Fui um dos criadores, um dos fundadores, e quando você anda pela África, como você anda em certos lugares do Rio, eu estou vindo do Rio de Janeiro, onde nós estamos fazendo até uma reportagem para o Vanity Fair, para o Squire, aquelas revistas americanas sobre a sociedade, onde a Copa do Mundo vai acontecer, e você vê casos em que, no morro, eu assisti, eles nos levaram lá, porque estava sendo feita a reportagem, em que as mães engravidam com 12, 14 anos e vendem as filhas para o traficante, que paga assistência social e fica 5, 10 anos pagando. E esses meninos são entregues com 4, 5 anos, com 10 anos eles são assassinos. Então, isso eu acho que é um negócio terrível, entende? Então, acho que essa falta de compaixão, essa falta de olhar, está também que as pessoas pararam de falar das outras como seres humanos e começaram a falar dos outros como heróis. Agora, Max, até ontem eu estava acompanhando
uma entrevista muito interessante que o William Vac fez com o Clinton, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, que está num evento patrocinado, né, bancado pela Fundação Clinton, no Rio de Janeiro. E aí o Clinton defendendo a tese do que vem por aí no mundo. Ele diz o seguinte, né, que as coisas precisam acontecer em rede. É nisso que ele está insistindo muito, que tem que acontecer em rede. E dizendo, por exemplo, né, a gente está falando da tecnologia como, de certa forma, pode afastar as pessoas, empobrecer as pessoas, mas pode ajudar também. Claro. E ele dizendo o seguinte, no tsunami, se os americanos doaram voluntariamente pela internet R$1 bilhão para as vítimas do tsunami, R$1 bilhão para as vítimas do Haiti também. Como a tecnologia pode melhorar o mundo, pode ajudar a vida das pessoas. Renato, isso não tenha dúvida. Eu faço há anos, até foi uma criação nossa, um evento que se chama Internet and Society, que a gente faz cada 2 anos dentro da Universidade de Harvard, dentro do auditório mais antigo, que era uma igreja, em que vão só todos esses grandes nomes que estão hoje dentro da tecnologia, que já saíram. O Bill Gates continua sendo um dos nossos curadores, está lá sempre, e o Warren Buffett vai, em que se discute isso. Justamente a internet, que é, digamos, a matéria-prima de toda essa nova tecnologia que existe, seja onde você for, é a capacidade de você ligar todas as pessoas através de uma forma muito mais completa do que era o telefone, ou do que era até mesmo o computador. Você bota as pessoas ao vivo, conversando, você fala com estranhos. Quer dizer, como a gente vai direcionar isso para que não vire só uma atitude comercial ou uma atitude superficial? Entra aí muito esse esforço de você criar comunidades, entende, que possam influenciar as outras. E ONGs que estão fazendo trabalhos muito bons. A própria ONG África, se você lembra, ela começou com aqueles concertos do Bono, levantando milhões e milhões de dólares, que foram desperdiçados, porque você entregava aos governos e não acontecia nada. Se você olhar hoje, são pequenas comunidades que são criadas, em que você começa... Você não vai conseguir mudar o hábito de um africano, você não vai conseguir mudar os hábitos sexuais da África do dia para a noite, você não vai conseguir mudar isso dando dinheiro para o governo. Você não vai conseguir curar ou, pelo menos, minimizar os efeitos da AIDS de uma forma global. Então você tem que criar pequenas unidades, e essas pequenas unidades têm que se expandir. Inclusive a minha primeira história, que é com uma indiana, a história de uma indiana, que hoje trabalha na África e trabalha nesse desculpa. Não, tem problema. É o mundo te procurando aí. Trabalha numa campanha nessas comunidades que hoje estão fazendo esse trabalho da AIDS. Isso é sensacional. Eu, pessoalmente, tive uma experiência alguns anos atrás da minha vida, que eu até usava nas entrevistas que eu dava. Eu tive um sobrinho que, infelizmente, teve um câncer, e num dado momento o negócio ficou tão complicado que eu parti para a internet abertamente, procurando amigos e procurando tudo. Chegou o momento que nós tínhamos 14 ou 15 grandes especialistas do mundo gratuitamente entrando, discutindo os exames, o caso, e se relacionando com os médicos dele no Brasil, relacionamento que continuou, e foi um negócio fantástico quando ele faleceu. A emoção dessa gente toda. 2 deles foram, inclusive, ao enterro dele no Brasil para conhecer os colegas brasileiros, porque foi um caso que se complicou e eles olharam aquilo de uma forma extremamente humana, quer dizer, não foi nem científico. Eu acho isso sensacional, acho que essa campanha do Clinton é muito certa. Mas o que eu vejo hoje aqui, infelizmente, a quantidade é muito maior que a qualidade sempre, entende? Em quase tudo. Então o que a gente tem que ter olhar, eu acho que um pouco do que a gente está fazendo, entende? Um pouco de você pegar pessoas que podem ser um exemplo disso, podem criar. As minhas 2 heroínas, eu acho que elas são um exemplo para muita gente que vê isso e não sabe para onde eu vou. São 2 histórias estanques. São 2 histórias estanques. Uma é a história de uma indiana e a outra é a história de uma argentina. A indiana foi uma mulher que eu conheci através de um livro, eu li rapidamente um livrinho dela muito pequenininho que falava, traduzido era A Felicidade Inútil. Eu estava na África de um lado para o outro, comprei o livro no aeroporto e fiquei muito impressionado, porque eu conheço bem a Índia, por causa de tecnologia, eu fui muitas vezes à Índia, chegamos a ter empresas lá por causa da parte de desenvolvimento de software,
E eu sempre soube que havia um movimento muito grande da Índia que não admitia Gandhi, que não aceitava o Gandhi, aceitava que ele era o culpado por muitas das coisas erradas que estão na Índia, porque naquela ilusão de fazer a liberdade com paz, ele simplesmente solidificou o que os ingleses haviam construído ali dentro, dentro de uma sociedade de castas muito difícil. E eu senti que atrás disso havia uma amargura muito grande nela, etc. Digo, tem uma história atrás disso. E tinha o endereço de e-mail dela, eu entrei em contato. Nós estávamos mais ou menos próximos, acabamos falando, eu falei da minha ideia, eu estou construindo um livro com histórias. Ela, não, mas eu não posso ser identificada, se você ler a história você vai descobrir por quê. Eu digo, não, eu queria transformar isso numa novela em alguma coisa. E aí o livro nasceu, nós, assim, contando a história dela e trocando informações. O livro é muito nessa primeira pessoa, segunda pessoa, quer dizer, há uma troca de informações novelizada, mas são todas verdadeiras. E a segunda história, que eu acho que é a história mais dramática do livro, é a história, talvez a única argentina que sobreviveu à matança das grávidas que foram feitas na época do Videla. Você sabe que eles começaram a aprender, no começo eram pessoas, estudantes, jovens, possivelmente envolvidos com a contra-revolução argentina e que estavam grávidas. E eles davam essas crianças para os generais. Depois isso virou um comércio, começaram a vender, eles começaram a pegar grávidas da rua pela idade, pela beleza, e foi alguns milhares. O Videla foi condenado sobre isso tudo, mas nenhuma sobreviveu, não havia histórias de sobrevivência. Aí encontraram essa mulher e estava se fazendo um grande jornalista americano, Sebastian Junger, com quem eu trabalhei junto nesse documentário do Afeganistão. Veio para mim e ele até levou um tiro lá, assim, umas coisas, mas eu tenho uma reportagem para fazer sobre as avós da Praça de Maio, que estão concorrendo ao Prêmio Nobel, e aconteceu esse fato aqui, mas isso é a tua região, vai lá, você conhece, eu te passo a reportagem, você quer fazer, parece muito interessante. E aí foi que eu comecei, quando eu encontrei, ela já estava num segundo estágio, mas ainda não se lembrava de quase nada. Tá? E aí o livro acompanhou ela recuperar a memória e realmente a gente chegar a fatos realmente espantosos. E foi muito interessante. Um resgate histórico. Um resgate, e foi muito interessante porque as nossas revoluções, a Argentina e a brasileira, foram juntas. Sim. E aí ela fala... A deles mais violenta do que a nossa. Mas ela até fala das operações, a Operação Condor, o Fleury, que ia lá para a Argentina ensinar a torturar, quer dizer que ela foi torturada, porque o Brasil tinha uma melhor técnica de tortura que a Argentina. Então isso foi uma coisa que eu achei extremamente interessante, porque sem você entrar em coisas piedosas, em vítimas, porque eu sempre digo, esses acidentes não podem vitimizar as pessoas, eles têm que transformar as pessoas em pessoas mais fortes. Você sobreviveu, você é uma pessoa mais forte, você não é uma vítima. E aí eu encontrei um personagem que fez isso, entende? Que teve essa coragem de passar tudo isso e se transformou num exemplo, entende? Para as pessoas que passam tudo isso. E são mulheres. Mulher é muito mais forte para a dor do que o homem, né? Max, com certeza. O lançamento já houve? O lançamento é quinta-feira. Quinta-feira vai ser onde? Na Saraiva, no Shopping Iguatemi. Convido Qual é todos o horário? para irem. 7 horas? 7 horas da noite. Faço questão que você vá, Renato. Maravilha. Não sei se você está, porque não, quinta-feira. Eu tenho muita admiração pelo teu trabalho aqui. Imagina. Eu acho isso sensacional e eu queria muito que você fosse. Quinta-feira às 7 horas. Quinta-feira às 7 horas lá. Ok. Max, o seguinte, a gente tem aí 30 segundos antes do repórter CBN, no máximo, né? Florianópolis, tua opinião. Como é que nós estamos? Eu acho que a gente precisava mudar muita coisa aqui dentro. As cidades se veem por 3 aspectos. Você vê pela qualidade de vida, e a qualidade de vida implica em mobilidade, em custo de vida e uma série de coisas que eu acho que estão bem piores em Florianópolis do que eram anteriormente. Implica uma consciência política, que as pessoas realmente elejam pessoas com afinidade, que saibam, que entendam, que tenham experiência dos problemas, entende? Eu também vejo um pouco distante a política de Florianópolis disso. E, em final, por a gente ter um projeto para a cidade, que seja um projeto execuível, entende? Não um projeto sonhador. Max, obrigado pela tua atenção, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Quinta-feira na Saraiva, às 7 horas, o lançamento do livro do Max Sedução.